Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias e a dica de hoje é de Montevidéu. Eu cheguei em Montevidéu no sábado, mais ou menos de tarde, fui direto para o meu hostel, o Tia Lagarto, que custa 435 pesos a diária, que dá mais ou menos R$ 59, R$ 60 dependendo da cotação. Aí eu deixei minhas coisas lá e fui bater um pouco de perna. Fui na Avenida 18 de Julho, que é a mais conhecida, você consegue de uma parte a outra da Avenida 18 de Julho bem tranquilo. Fui até o final dela, virei do outro lado, à esquerda, conheci o Obelisco, conheci alguns pontos principais, fui até o Estádio Centenário, ele já estava fechado, porque ele fecha ele só fica aberto de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, o museu, então estava fechado. E voltei para o hostel, fui ver alguma coisa, se tinha alguma coisa para fazer, e continuei andando pela rua, assim, Montevidéu. Fui conhecendo os pontos principais ali. E fui na rodoviária, onde que eu saltei de Punta del Oeste, e reservei um city tour. Eu não queria fazer um city tour, mas como eu tinha pouco tempo, então eu achei que eu ia conhecer a cidade de uma forma mais interessante e também conhecer um pouco mais da cultura e da história, né? Por uma guia. Aí peguei esse city tour, no domingo de manhã eu acordei, fui fazer esse city tour, foi bem interessante, ele foi para alguns pontos principais. O city tour eu consegui fazer, eu paguei na própria rodoviária, custou US$ 24. Não é um preço muito barato para city tour. Tinha um ônibus de turismo também, US$ 18, só que não era com ninguém falando, e sim com áudios. Eu acho que com alguém falando, com uma guia, fica um pouco mais dinâmico para você conhecer um pouco mais da cultura do país. Como eu ia ficar pouco tempo, achei fundamental fazer esse city tour. Então ele vai para alguns pontos principais da cidade. O primeiro lugar que ele para é a Cidade Velha, muito interessante, muito legal. Depois ele vai para a Praça da Independência e depois ele vai andando por outros lugares e a guia vai explicando um pouco. Ele passa também pelo Palácio Legislativo, passa pela Praia do Carrasco e também vai para os outros lugares. Ele passa pelo MAM, Mercado Agrícola de Montevidéu, e passa também, a última parada dele é no mercado, para você almoçar, tem várias coisas para você fazer no mercado. Ele não é um mercado normal, e sim como se fosse um lugar realmente, um centro para você almoçar. Tem carnes maravilhosas, eu não almocei lá, mas tem. O pessoal fala que lá a melhor coisa para você fazer lá é comer a carne uruguaia mesmo, que é a especialidade do Uruguai, que é uma coisa muito boa. E esse é o City Tour. Você passa também pela Catedral Metropolitana, é muito legal. A Praça da Independência, por exemplo, ela fica na famosa Avenida 18 de Julho, né, no final dela, e ela divide a cidade velha com a cidade nova. É a principal praça da cidade. E nela se encontra o mausoléu do general Artigas, né, que é uma importante figura política e militar do país. Ele é considerado um herói nacional no país. Todo mundo fala dele e ele realmente é considerado um herói. E essa é onde que fica a Praça da Independência. Na Avenida 18 de Julho também, no domingo, eu visitei a Fonte dos Cadeados, que é a fonte que você coloca, é uma superstição, né? Você coloca as iniciais do seu nome da pessoa que você ama e coloca lá para selar o amor para sempre nessa Fonte dos Cadeados. É um ponto turístico na Avenida 18 de Julho, é bem numa esquina mesmo, a fonte, vários turistas vão lá depositar os seus cadeados e deixar o seu cadeado lá. E eu também fui num cassino muito legal, na Avenida 18 de Julho mesmo, o Maronas. Ele tem 3 andares, é um cassino bem interessante, bem legal, várias máquinas, várias coisas assim, para quem gosta de jogo. Eu dei uma passada lá, gastei 200 pesos lá para me divertir um pouquinho, 30, 40 minutos, e depois saí para bater perna de novo para conhecer um pouco mais. É bem legal, tem várias coisas para você fazer na rua, tem os famosos podrões que é conhecido aqui no Brasil, que lá também é bem parecido umas barracas que vende de tudo, cachorro quente, vende umas coisas bem bacanas lá para quem gosta de comida, para quem gosta de fast food, é bem interessante. E na Avenida 18 de Julho também é recheada de fast food, tem Burger King, McDonald's e várias outras coisas para quem quer comer rápido, quer tá acostumado com fast food e gosta de fast food. E tem outros restaurantes também, cafeterias, alguns bistrôs bem interessantes e bem legais. Uma outra dica também bem legal é a feira de domingo. A feira de domingo de manhã é de lei. É a Feira Tristã Narvaja. Ela é bem conhecida em Montevidéu. É uma feira que apresenta tudo. Ela é bem engraçada porque tem antiguidade.
frutas, verduras, bichos de estimação, é tudo junto, é realmente uma bagunça. Ela é dividida em quase 7 quadras, você anda bastante para conhecer tudo. Eu andei metade e depois fui fazer outras coisas, mas é bem legal porque você consegue ver tudo. E você vê os uruguaios realmente gostando e todos eles, como é de praxe, tomando o mate deles. Eles sempre carregam o mate, sempre com uma água quente para todo mundo, quase todo mundo de praxe mesmo, você vê o uruguaio tomando o mate dele e seguindo a feira tomando o mate. E é bem interessante essa feira também porque tem tudo junto. Vende peixe, vende cachorro, vende outros animais, vende frutas, camisas, souvenir, vende um monte de coisa mesmo. E essa dica dessa feira é bem legal. A feira funciona de 9 da manhã às 4 da tarde, mas quando vai dando 3 horas ela já vai ficando bem vazia. Então é bom, eu fui meio-dia, 1 hora da tarde, foi o horário que eu voltei do City Tour, então vale bastante a pena. Ah, e lembrando que o City Tour tem na parte da manhã, 8 horas da manhã, e tem de tarde também, 1 hora. Eu fiz de manhã para poder aproveitar um pouco o dia. Então tem esses dois horários, 8 da manhã e 1 da tarde. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de Montevidéu. Espero que tenham gostado aí. Se você gostou, clique em gostei, compartilha. Também fique sabendo das nossas dicas de Punta del Este. E também como é que eu fiz para chegar em Punta del Este e também como eu fiz para chegar em Casa Pueblo, em Punta Baleana. São esses dois vídeos, os anteriores, e o próximo eu vou falar um pouco sobre a cotação, onde trocar o dinheiro, como levar o dinheiro daqui. Aí eu vou explicar isso daí mesmo detalhadamente. É um vídeo também curto e espero que tenham gostado. E até o próximo. Valeu, galera!